Hoje eu quero compartilhar com vocês um entendimento que chegou para mim sobre a relação que a gente tem com Deus. Qual o tipo de relacionamento que nós temos mantido com Deus? É uma relação onde a gente só pedimos, onde a gente só para falar com Deus quando a gente precisa de alguma coisa? Ou nós criamos o hábito, nós já temos esse hábito de parar para falar com Deus, independentemente se vamos pedir alguma coisa ou não? Será que nós somos como todos os filhos que exploram seus pais, principalmente aqueles pais que têm dinheiro e os filhos só se aproximam para pedir algo, sem dar importância se o pai está bem, se o pai não está bem? E eu vou até deixar um exemplo aqui que eu li em um livro do Augusto Cury. O livro é O Segredo do Pai Nosso, onde ele fala que um paciente dele chegou e falou o seguinte, que ele era cobiçado, ele era invejado, porque ele tinha tudo. Era uma pessoa, um cara muito rico e tinha tudo. Mas ele se sentia muito infeliz. Ele se sentia muito infeliz porque não tinha o amor dos seus filhos. Os filhos dele se aproximavam para pedir aquilo que eles precisavam, né? Pedir dinheiro, pedir carro, pedir tudo que eles precisassem. E ele observava que os filhos só enxergavam ele pelo dinheiro. Não se importavam como ele estava se sentindo. Então Augusto Cury fala o seguinte: nós, seres humanos, temos o mesmo comportamento com Deus. Nós exploramos Deus, paramos para falar com Deus quando desejamos alguma coisa. E convenhamos, hoje até depois de certo entendimento, a gente pode até não fazer mais isso. Mas nós passamos a vida toda apenas pedindo para Deus, apenas olhando para Deus como filhos necessitados. Nos foi ensinado a olhar para um Deus que não tem necessidades. Nos foi ensinado pelas religiões, a olhar para um Deus inalcançável, um Deus que não tem acesso, que a gente não tem acesso. Só que esse Deus, ele existe, ele é real. Ele é tão real que a gente para pedir aquilo que desejamos e somos atendidos quando permitimos. Então esse Deus não está tão distante da gente, pelo contrário, ele está muito próximo, ele está em nós, não é verdade? Esse Deus que colocaram para a gente lá longe, muito distante, um Deus que a gente não pode alcançar, ele está ao nosso alcance. Essa compreensão veio assim só confirmar o que eu já vinha praticando sobre Deus. E eu aprendi a falar um pouco mais com Deus, a olhar para esse Deus que não está tão longe, quando eu li no livro Conversando com Deus, quando ele fala para a gente olhar, quando a gente passar por um mendigo na rua, a gente olhar para aquele mendigo e falar o seguinte: eis Deus aí, esquecido de quem ele é, se manifestando, né, naquilo que ele acredita que ele é, ou seja, um mendigo. Então, a partir desse dia, eu comecei a abrir minha mente e olhar para a vida, para as coisas, como sendo parte de Deus, manifestações de Deus. Porque se entendemos que tudo que está aqui nesse planeta são manifestações do todo para que ele se experimente naquilo que ele não é, então tudo é o todo. São pequenas porções, fagulhas de Deus do todo. Então, desde esse dia, eu tenho treinado a falar com Deus de uma forma mais próxima, de uma forma mais íntima. Quando eu passo por um mendigo, eu sempre falo o seguinte: você é tão poderoso, mas você não lembra disso. Mas está tudo bem, tudo está bem. Você está se direcionando para lembrar-se de quem você é. Então esse entendimento só veio me trazer ainda mais leveza para a minha vida. Veio estreitar a minha relação com esse Pai tão amoroso. Outro dia eu saí caminhando e falando com Deus o quanto eu me sentia bem nessa experiência de vida, mesmo vivendo o contraste daquilo que eu ainda não tenho, né? Eu saí falando e agradecendo por estar aqui, que é uma experiência de vida muito agradável, apesar de não entendê-la muito, apesar de estar apenas no início da minha jornada do despertar. Eu já sei, já sinto o quanto essa vida é boa. E você? Qual a relação que você tem
com esse Pai amoroso? Qual a relação que você tem com tudo que existe aqui, com tudo que há aqui nesse planeta? Você já consegue entender que tudo que existe, tudo que há é Ele? É a consciência se manifestando